Uma das coisas que eu e você temos que ter em conta sempre é que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Por quê? Porque é em Cristo que você consegue andar pelo caminho correto. É em Cristo que você discerne o que está bem e o que está mal. Quando você ler a Bíblia, este livro que o sistema religioso autodenominou como sagrada para fins políticos, você tem que estar atento e cheio do Espírito Santo, para que através dele os tesouros escondidos possam ser revelados a você. Nunca se deixe levar pela letra, porque a letra está manipulada e cheia de contradições. O Cristo que eu conheço é de sim, sim e não, não. E é Ele que nos revela os tesouros escondidos. Ele não é um Cristo de duas palavras. Da mesma boca procede bênçãos e maldições? Meus queridos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Cristo foi chamado Filho de Deus pelo seu caráter e por suas virtudes. Caminhou baixo a uma lei divina que inspirava força, valentia e poder em si mesmo. E isto inspirava porque estava cheio do Espírito Santo. Por isso ele se manifestou para que nós também pudéssemos fazer parte desta herança eterna, desta cidadania dos céus, desta força, desta valentia e deste poder em si mesmo. Quando eu leio que os bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aqui eu vejo uma grande ironia imposta pelo sistema religioso. Estas palavras não são de Jesus. É contraditória no que Jesus nos inspirou. Jesus não se manifestou para sermos pobres de espírito, muito pelo contrário. Ele se manifestou para que todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque ser cheios do Espírito Santo é ser cheio da verdade e do conhecimento de Deus. Este foi e sempre será o grande propósito de Cristo Jesus. Foi para isso que ele morreu e reviveu em nós. Ser cheio do Espírito Santo não deveria ser uma opção, senão uma experiência diária. Os filhos de Deus, todos, devemos de caminhar cheios do Espírito Santo, se queremos vencer as batalhas. Jesus disse: eu venci o mundo. Por quê? Porque era cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas não se dão conta da importância e da grandeza que é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é maior que o Pentecoste, é maior que um congresso de avivamento, é maior que uma cruzada de milagres e é maior que todas as igrejas. Aleluia! Cada história bíblica vemos pessoas impregnadas por esta presença, e toda a terra se encherá de sua glória, se assim o permite. Eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus caminhava baixo a esta cobertura espiritual. Quando uma pessoa caminha conforme o Espírito e não conforme a carne, Deus os vê como filhos espirituais, filhos que estão baixo ao governo do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo nos permite caminhar baixo a autoridade de Deus, nos permite seguir avançando com gozo, alegria, glória e poder.
Esta é a marca e o selo que Deus colocou naqueles que crê e aceitou a Cristo como Salvador. Esta é a marca que nos identifica como propriedade de Deus. Aleluia! Por isso, ficais atentos e não vos embriagueis com vinho, que não edifica vossas vidas, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque é nele que se encontra palavra e verdade. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. João 8:32 e Provérbios 16:3. As pessoas pobres de espírito são aquelas ao qual o inimigo alimenta de suas misérias espirituais. São aquelas sem identidade, sem a marca. São aquelas que não centraliza nos passos que dá. Uma hora está na água, outra hora está no fogo. São aquelas que não andam segundo o Espírito, mas segundo a carne. São aquelas que não têm a casa firmada na rocha e não entenderam o verdadeiro propósito da vinda do Senhor. As pessoas pobres de espírito são alvos fáceis para o engano. São aquelas que dão glória a Deus por tudo, sem buscar o conhecimento e o discernimento do que escuta e aprende. Não são bem-aventuradas como diz este versículo. Muitas pessoas confundem, crendo que ser pobre de espírito é ser humilde aos seus próprios olhos. E não é bem assim. Não, meus queridos, há uma grande diferença em ser pobre de espírito e humilde. Os pobres de espírito são as pessoas que não buscam conhecer a Deus, não buscam conhecer a verdade, não buscam ser salvos e livres. Diferente do humilde que achega a Deus com um espírito e um coração aquebrantado, buscando conhecer a Deus e a sua verdade. O humilde é exaltado por esta virtude. O pobre de espírito não. O pobre de espírito só é exaltado por Deus quando ele reconhece que está escravizado e procura ser livre com a verdade. Aleluia! Aqui está a grande diferença. Por isso que Jesus se manifestou para nos tirar desta condição de miséria espiritual e nos fazer livre, filhos e herdeiros dos céus. Aqui estão os bem-aventurados que reconhecem sua condição de miséria espiritual e dão os passos da fé em busca da verdade e do conhecimento de Deus. Jesus disse: todos aqueles que vêm a mim, este tem a vida eterna. Porque aquele que bate a porta, ela se abre. Aquele que busca, encontra. Todo aquele que busca a Deus em uma comunhão diária, este enriquece seu espírito e sacia a sua alma. Um pobre de espírito, para ser bem-aventurado e ter parte do reino de Deus, primeiro ele tem que reconhecer sua condição de miséria espiritual. Ele tem que querer sair desta condição. Primeiro ele reconhece, depois se humilha e Deus se aproxima. Aqui está a grande vitória, reconhecimento e humilhação. Hoje vemos milhares de pessoas que estão e se encontram em este estado de pobreza espiritual. Pessoas que não importam de pagar e dar muitas das vezes o que não tem para escutar uma palavra. Pessoas que pagam para ir em congressos religiosos de coaches. Pagam pastores com seu dízimo somente para escutar uma palavra. E nunca são saciadas, vão uma e outra vez. Os pastores e os coaches religiosos alimentam da sua miséria espiritual. Por isso, a cada dia enriquecem. Estes são os que predicam: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Quanto mais pobres e miseráveis sejam as pessoas espiritualmente falando, mais seus congressos e suas igrejas enchem, típico dos soberbos e amantes de si mesmos. Um conselho: não busque o que está fora, aquilo que está dentro de você. A maior fonte de poder está em você mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não perde tempo em alimentar seu espírito com fontes terceirizadas. Não perdem tempo em escutar palavras que não edificam de homens e mulheres avarentos. Esta pessoa busca a cada dia crescer com a fonte inesgotável do poder que foi pagado com sangue e que foi depositado em nós. Esta pessoa busca crescer com este poder ressuscitado em si mesmo. Busca conhecimento do alto, busca ter o caráter de Cristo e suas virtudes. Bem-aventurado e feliz o homem e a mulher que encontra a sabedoria e adquire o conhecimento. Aleluia! Provérbios 31:13. Nunca deixe de buscar e crescer com Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Permaneceis firmes e não vos sujeiteis ao jugo de escravidão, a esta escravidão da pobreza espiritual. Assegura de permanecer aberto para abraçar profundamente a cada dia os valores de Cristo Jesus, porque são eles que enriquecem seu espírito, são eles que avivam sua alma, desperta sua mente e alegra o seu coração. Não há outro caminho para crescer espiritualmente a não ser por Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crer em Cristo e seguir seus mandamentos é fazer dele o governo central da sua vida. Para viver de acordo com a vontade de Deus, ele nos dá uma vida nova, um rumo e um fundamento firme na verdade. É uma mudança total de vida. E esta escolha cabe a você a fazer. Você pode estar cheio do Espírito Santo e debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Ou você pode estar com um espírito pobre, miserável e debaixo do jugo da escravidão do homem. Para ser livres, basta conhecer a verdade, porque é a verdade que vos faz livres.